A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta com imagens ao vivo da Praça da Matriz de São Roque. Hoje meteram a camisa do Uruguai em mim, nem tinha reparado aqui. A gente entra tão correndo, pega a camisa, pega que tem, né? Porque tá lá no guarda-roupa. Eu vi que eu vim com a camisa do Uruguai hoje. Bonita a camisa do Uruguai, hein? É uma camisa não oficial, uma camisa, diria que lembra o Uruguai. É isso aí. Bom, deixa eu fazer um esclarecimento aqui que a gente falou durante a semana, que hoje a gente teria aqui o prefeito Cláudio Góes de São Roque participando do programa Linha Aberta. Então o Cláudio confirmou a participação no último domingo, e quando a gente fez os contatos finais, o Cláudio falou assim: puxa vida, eu tô com uma agenda hoje extremamente apertada, acabou passando esse compromisso. Então, tranquilo, o Cláudio Góes que terá uma agenda apertada amanhã também. Mas na segunda-feira nós teremos aqui o Cláudio Góes. Então, aí o Cláudio já reserva o espacinho lá na agenda. Na segunda-feira a gente fala aqui com o prefeito de São Roque, o Cláudio Góes, que sempre será, né, muito bem recebido aqui para a gente bater um papo, falar das coisas da cidade, falar das coisas da região, do que está sendo feito, né, do que poderá ser feito. Claro, vamos falar um pouco de política também, porque eu vou perguntar aqui para o nosso plenário, que está desfalcado hoje também. O que aconteceu? O Zé Balaio também não veio hoje? Acho que ele está tendo alguma reunião com o Cláudio Góes. Zé Balaio. Eu acho que os dois resolveram se reunir. Estão fazendo uma reunião às escondidas. Às aí. Escondidas. Ah, mas comigo não tem reunião escondida, Você não. vai na padaria, você acha? Ah, vou na padaria. Aliás, eu fui na padaria Colonial. Eu vou quase todo dia lá, mas eu fui semana passada. Quem é que chegou lá para fazer uma compra? Comprar uns pãezinhos para fazer um lanche para garotada? Marquinho Chula. Quando o Marquinho Chula entrou lá na padaria Colonial, eu falei: já estou aqui, hein, Chula? Quem vem hoje aí? Falou: não, eu só vim buscar o pãozinho aqui, muito bom, na padaria Colonial do Cambará. Eu falei: maravilha, então, mas já tô aqui, hein? Já tô aqui. Mas hoje nós não temos aqui o nosso Zé Balaio, também está desfalcando, foi vetado no vestiário. Né? Tem aquele exame no vestiário. Aliás, Zé Fernando Rabechini, hoje que o tema vai ser livre, vamos falar de futebol, o pessoal pode mandar mensagem também. Tem isso, teste de vestiário realmente? Ou o cara já vai meio baleado? Teste de vestiário. Existe aquela última hora que fala, dá pra ir? Você vai fazer um último esforço, né? Antes de iniciar a partida, e a pessoa vai ver, o atleta vai ver se realmente ele consegue responder, né? Sem dor, sem nada. Porque senão não adianta, você entra e depois de 10, 15 minutos você sente a região e tem que ser substituído. Então eles fazem quando precisa, aquele último teste. Mas não pode já fazer no hotel 11 da manhã? Tem que tentar ali na última hora. Você tenta na última hora, que ele fica ali em descanso, ainda com medicamento, tudo. Quer dizer, tem que ser na última hora mesmo, até porque você joga uma interrogação no adversário, na cabeça então, do adversário, né? Porque aí fica aquela expectativa. Aliás, não foi um teste de vestiário, mas é uma história muito conhecida da decisão do Campeonato Brasileiro de 1977, que ocorreu somente em março de 78. Porque o Campeonato Paulista de 77, no qual o Corinthians saiu daquela fila de quase 23 anos, terminou numa quinta-feira à noite, 13 de outubro de 77. Aí que veio o Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, que seria campeão, ficou um bom tempo sem poder jogar no seu estádio, Morumbi, porque aquela festa corintiana pela conquista do título trouxe prejuízos ao gramado, levar o Rede embora. Foi uma coisa que o Morumbi teve que passar por reformas. E aí o São Paulo foi disputar o Campeonato Brasileiro de 77, que terminou somente em 78. Mas o que aconteceu durante o Campeonato Brasileiro? O Serginho Chulapa teve um jogo entre São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. E o São Paulo fez um gol e o bandeirinha chamado Vandevaldo Rangel levantou seu instrumento de trabalho. E aí, marcando impedimento. Serginho foi para cima e teria chutado o bandeirinha. Deu um chutinho na Agora, deu mesmo, porque até hoje é muito difícil de ver, porque é uma imagem muito distante. Mas chutou. A gente percebe que chutou. ele dá um biquinho no cara. Serginho perdeu a cabeça ali. E o Serginho tomou um gancho 14 meses. E isso custou ao Sérgio Bernardino a Copa do Mundo de 1978 na Argentina. Exatamente. E o Serginho estava suspenso 14 meses e nesse período nós tivemos a decisão do Campeonato Brasileiro. E o que fez o São Paulo do presidente Henri Aidar?
Pai do Miguel. Do Miguel Aidar. Grande presidente. Grande, porque veio a São Roque, fazia parte do governo para inaugurações, abertura de festa do vinho. Henri Aidar veio a São Roque. Família lá de Olímpia. E aí o que aconteceu? O técnico do São Paulo, quem que era o técnico do São Paulo? 78? Era Minelli. Minelli, Rubens Francisco Minelli. Francisco Minelli. Aí o que aconteceu? O Muricy estava machucado. E falaram, Muricy, traz o Serginho Chulapa aqui para Minas Gerais. Não, você sabe onde encontrá-lo. Aquele tempo não tinha celular, não tinha nada. Eles frequentavam os bares lá na Casa Verde. Campo de Várzea lá. Isso. O Muricy foi lá, pegou o Serginho e falou, o técnico Minelli falou que é para pegar você, botar no avião e mandar lá para Minas. Não, você vai lá. Aí o Serginho não podia jogar porque estava suspenso. Mas botaram o Serginho no aquecimento e com o vestiário aberto. Isso, vestiário aberto para a imprensa ouvir ele dar instrução. E aí ficou aquele clima. Porra, mas se o São Paulo colocar o Serginho Chulapa em campo, o São Paulo vai ser punido. Não vai... Como é que foi? Não, porque tinha o caso do Reinaldo. O Reinaldo, no início do Campeonato Brasileiro, ainda em 77, foi expulso num jogo e teria que cumprir. Foi expulso num jogo contra o Nacional de Manaus. Nacional de Manaus, onde jogou meu amigo Pedrilho, que em 71 foi campeão pelo Atlético Mineiro. A gente se encontrou no hotel lá na Bahia, Catsuaba, acho que o nome é Catsuaba. Lá na Bahia, ele me contou essas histórias, porque tinha uma parceria do Nacional de Manaus com o Atlético Mineiro. Tanto que o Pedrilho, que foi campeão de 71, foi para lá. Paulo Isidoro foi pra lá, Toninho Cerezo foi pra lá. E um jogador do São Paulo, um lateral, que tinha um chute forte, como é que era o nome? Eu já lembro o nome Getúlio? dele. Não, era um outro, era um lateral direito. Nossa, ele tinha um canhão. Ele foi campeão com o São Paulo e foi dessa parceria. Ele começou no Nacional de Manaus, depois o São Paulo acabou. O Atlético não quis, o São Paulo trouxe ele. E o Reinaldo foi expulso e não cumpriu a suspensão automática. Eles alegaram que não teve julgamento, eles deram migué na época. Esqueceram, sei lá qual é o erro que eles cometeram, e eles deram migué. E isso protelou esse julgamento. Quando veio esse julgamento, ele pegou um gancho também grande, 6 meses, 4 meses, porque ele infringiu uma lei que já diz suspensão automática, não precisa ser julgado. Já é automático um jogo. Exatamente. Se o cara vai tomar 2 jogos, se vai tomar um ou se ia ser absolvido, mas já tinha um jogo automático. Porque antes disso, só para esclarecer, o que os times faziam? O jogador era expulso, eles arrumavam um amistoso. Terça-feira, quarta, oficial, com venda de ingresso, com juiz, com rádio. Aí tudo. O cara cumpria. O cara cumpria a suspensão. Os caras falavam, não, porque todo mundo era expulso. Assim, nossa, eu cansei de ver jogo do São Paulo, assim, que jogava à tarde. Quarta-feira à tarde. Marca um amistoso com o Juventus, com o Nacional. Um time da terceira divisão lá, que você nem sabia que existia lá, jogava mais ou menos o time misto, o aspirante, com um ou outro que reserva, essas coisas, e o cara cumpria a suspensão. Eles acabaram com isso. A FIFA, inclusive, acabou com isso, que não era uma prática só no Brasil, era... Marcava um jogo. Exatamente. E aí o que aconteceu? Então veio a tal da suspensão automática. E eles não cumpriram. E ele acabou suspenso no final. Quando o Serginho, apareceu nos vestiários, correram buscar o Reinaldo, que estava na arquibancada, para se trocar também. Cara, e foi uma coisa impressionante. Foi. E segundo... isso tem um filme sobre isso aí. Segundo isso, foi o Minelli que falou, eles estão muito espertalhão aí. Então, ele deu a preleição no hotel. Falou, vamos fazer isso, tá combinado, estava vindo o Serginho, então ele deu a preleição no hotel. Falou, tudo que eu falar no vestiário não vale nada. É só para efeito de mídia. Porque nós vamos deixar a porta aberta. Os caras foram lá e Serginho se aquecia na frente da porta aberta. É sempre puta palhaçada, né? Não dá pra entender essas coisas. Isso aí, professor. Isso. E eles falam, vocês pegam a bola e toca no Serginho. Fulano, você vai pela esquerda, toca no Serginho. Gritando pra todo mundo olhar. Os caras foram lá, pegaram o Reinaldo, fizeram ele se trocar. E Serginho entrou em campo. O filme mostra bem isso aí. Quando ele entra em campo, ele sobe a escada, ele dá a volta e desce. Pra voltar, colocar agasalho tudo, pra depois ir no banco sem uniforme. Mas acho que nem no banco ele podia ficar. Não, acho que ele foi pra arquibancada, é verdade. Acho que nem no banco ele ficou. Ele acabou indo pra arquibancada e aí tiveram que tirar Reinaldo, ficou aquele... Recentemente o Vanderlei Luxemburgo fez algo parecido num jogo que o técnico, eu não lembro qual é a equipe, o técnico é aquele do Rio de Janeiro lá que foi campeão também pelo Corinthians, lá, como é que é o nome dele? Era coordenador de futebol no Penta.
Coordenador de futebol no Penta, Antônio Lopes. O Antônio Lopes... Delegado. E hoje está acertando com o time da Série B. Eu vi uma notícia aí. Antônio Lopes vai ser o coordenador de um time aí, não sei qual time que é, que eu vi só a manchete. Ele fez algo parecido, eu não lembro onde estava o Vanderlei Luxemburgo, o Antônio Lopes parece que estava no Corinthians, e ele também fez, hoje é proibido isso, né? Ser obrigado a dar a escalação 45, meia hora antes, uma coisa assim. Igual a Copa do Mundo lá também. E ele também entrou com um ou dois jogadores que não era. Eu lembro que o Antônio Lopes parar, chamar os caras de novo, porque acho que eles preparam todas as jogadas. Acho não, eles preparam, né? Fazem todo o planejamento, né? E quando a gente espera, né? Que não tenham só jogado a camisa, né? Bom, mas essa de 77 foi uma coisa impressionante que do Serginho. Dizer, eles fretaram um avião para levar. É umas loucuras, assim, que só futebol. Né? Acho que futebol é política, só que faz essas coisas. Então, e foi uma coisa interessante, né? Porque o Serginho Chulapa tomou um gancho de 14 meses. Eu fazia um programa na Jovem Pan, aos domingos, chamava-se Memória do Plantão. E a gente pegava lá um episódio e tal. E aí um dia lá no arquivo, eu encontrei junto com a nossa Margarete. Nossa, que a Margarete me deixava na cara do gol lá no arquivo da Jovem Pan. E a gente tinha lá o julgamento do Serginho Chulapa. Se vocês colocarem aí, porque isso daí ficava na página da Jovem Pan, não sei se está ainda depois das reformulações do site, tem lá o julgamento do Serginho. O Israel Gimpel transmitindo esse julgamento. E quem fez a defesa do Serginho foi o próprio presidente do São Paulo, Henri Aidar, que é um grande advogado, né? E ele mesmo fez, quer dizer, o presidente, que era advogado, defendendo o Serginho. Só que o Serginho foi condenado. E o Israel Gimpel, ele vai lá e entrevista algumas pessoas, eu acho que o Telmo Zanini, da TV Globo, mas que na época trabalhava para o Jornal da Tarde, estava lá no julgamento, acompanhando pelo Jornal da Tarde. O julgamento do Serginho Chulapa parou, né? Todo mundo ficou acompanhando o julgamento e a Jovem Pan transmitindo com o nosso Israel Gimpel lá do Rio de Janeiro. Foi uma coisa assim, impressionante. E ele tomou 14 meses de gancho. E aí tinha uma questão que se levantava, que o Henri Aidar acho que até fala durante o julgamento, ou falou depois. Então o Serginho Chulapa tomou 14 meses de suspensão. Mas essa suspensão valeria somente para jogos no Brasil? Ele poderia jogar a Libertadores? Pode. Mas veja bem, se você não informar a FIFA. Então, mas você pode fazer isso. Você suspende o jogador aqui no Brasil e acabou. A FIFA não ela só é informada oficialmente. Não adianta você mandar vídeo. Então, se a CBF não informar que fulano de tal está suspenso, ela pode continuar. E eles quiseram isso. Mas por que ficou a polêmica? Porque o São Paulo estava na Libertadores. Porque iria para a Libertadores. Porque ganhou o Campeonato Brasileiro e chegou à final, era campeão e vice. Campeão e vice, naquela época era campeão então o Serginho poderia disputar a Libertadores, que era uma competição internacional. Pô, mas se ele pode disputar a Libertadores, ele pode disputar a Copa do Mundo. E aí no fim ele não pôde disputar nada. Não, eles queriam a Copa. O Serginho diz até hoje, todas as entrevistas que ele fala, ele diz até hoje, e o Tele fala que queria ele. Não, mas 78 era o Cláudio Coutinho. Perdão. Cláudio Pêssego Coutinho. O Tele queria Careca, que você teve aquela contusão, acabou indo. E acabou. Não. Acabou indo o Roberto Dinamite pro lugar do Careca. O Careca era o titular. Não, isso em 78. Não, em 78 era pro Serginho ir, mas ele não foi por conta da suspensão. E o técnico era o Cláudio Coutinho e fazia parte da comissão técnica também o Mário Travalini. Isso. Agora em 82, o técnico Tele Santana, o Careca era o centroavante, mas o Careca teve uma contusão e o Serginho ficou titular e chamaram o Roberto Dinamite. Que ficou na reserva. E até o pessoal falava que o Roberto foi chamado porque ele era casado com a Jurema, que informações da época era a mãe de santo. E aí falaram que a mãe de santo tinha batido o bumbo no terreiro para ter a contusão do Careca pro Roberto Dinamite. Também é outra coisa. E outra coisa, falaram que o Roberto Dinamite ia para a seleção porque ele era um sobrinho ou um parente à distância, não do Giolito Coutinho, mas esse do Medrado Dias. Ele tinha um parente de alguém que era da CBF. Era antes do Giolito Coutinho, era o marinheiro lá, o que era da Marinha lá, o Heleno Nunes. Almirante Heleno Nunes. E ele foi presidente do Vasco, ele foi um monte de coisa no Vasco, então a ligação era essa. E aí falava então que aí o Roberto... E o Roberto uma vez deu uma entrevista pra mim, bem legal, eu preciso resgatar tudo isso daí, foi no arquivo da PAN, no Memória do Plantão, e o Roberto também falou que o que ele sofreu naquele jogo contra a Itália, ele no banco falou, pô, se eu tivesse em campo eu tinha decidido. É o que todo mundo fala, isso não tem a menor dúvida. Mas falou que o que ele sofreu de estar na reserva. O Cláudio Coutinho que queria o Serginho, chegou a negociar.
houve uma grande negociação antes Da lista. não da lista, do julgamento. Do E julgamento. uma das coisas que foi proposta, não, suspende ele então, mas não envia o problema para a FIFA que eu quero. Mas segundo dizem, e Serginho diz em todas as entrevistas dele, que foi o pessoal do Rio que obrigou, ajeitou. que ajeitou as coisas, falou, não, ele vai ser suspenso porque aí vai o Dinamite. Mas em 78 o Dinamite foi também. Foi Dinamite, foi fez titular, com o time, foi titular, jogou todas as Então, partidas. mas essa coisa que a gente fala hoje Não, mas aqui... é tudo. não é se ele errou, ele tem que ser suspenso e acabou. Mas 14 meses, vamos dizer, também foi uma paulada, hein? Foi Não, mas então, foi justamente para isso, para não dar tempo de nada. É Então. isso que ele disse. Aí ele falou: se eles podiam ter dado 6 meses para mim e eu voltar antes da Copa do Mundo. E informava a FIFA. Eles poderiam ter feito isso. Que permitia, não era até um ano. A agressão, você pode pegar até um ano, até 14 meses, agora ele deu um biquinho ali, seria menos, 6 meses. O Vandevaldo Rangel. Isso. Que já Só faleceu. Já falecido. E eles não quiseram, e o Serginho fala isso em todas as entrevistas que Então, ele dá, e você inclusive falou... o capitão Coutinho falou com ele que queria que ele jogasse. Então, quando você falou desse detalhe São Paulo-Rio, veja bem, a gente teve um momento da rivalidade São Paulo-Rio. Nós vamos colocar um técnico da seleção que vai ser um técnico paulista ou um técnico carioca. Existe uma grande polêmica aí quando o Rubens Minelli era cotado para ser treinador. E o Rubens Minelli não foi, acabou sendo o Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho. E o Rubens Minelli, teve uma época que ele comentou lá na Jovem Pan, e o Rubens Minelli ele ficou com uma bronca muito grande da imprensa carioca. Exatamente. Se falar, era uma coisa assim. Aí, ao ponto, veja bem, que ficavam com aquela história, quem é melhor, Lico ou Zico? Porque um dia o Minelli teria falado alguma coisa do Lico, que ele seria melhor que o Zico. Como surgiram aí quem é melhor, Mococa ou Falcão, que foi uma manchete do Jornal da Tarde do Roberto Avalone, entendeu? E acabou dando o Falcão naquela semifinal, que fazendo o gol, inclusive chutando até a sola da chuteira do Mococa, que faleceu recentemente. E aí colocava muito essa briga, né? Essa questão política Rio-São Paulo. E o Minelli um dia ele disse no ar lá na Jovem Pan: se estiverem jogando seleção carioca e seleção dos cachorrinhos de estimação de São Paulo, ele iria na torcida e ficaria latindo. Ele realmente saiu do treino. Ele estava no Corinthians na época, parece. Oswaldo Brandão teria ido lá e falou: você vai ser o técnico, nós já conversamos isso. Porque o Brandão caiu naquelas eliminatórias, então, depois do empate com a Bolívia, o Oswaldo Brandão caiu. E nós conversamos lá com a CBF, parece que ligaram pro Brandão para fazer essa ligação, a CBF, aquelas coisas. E o Brandão foi no treino e falou: você é o técnico, você não vai vir dar treino à tarde, porque você vai para o Rio de Janeiro fazer as coisas. Parece que acertaram as coisas lá no Corinthians, conversaram tudo e tal, e ele ficou pronto para pegar o avião, começou a sair, que tinham contratado o Coutinho. Então, tem essas e todo mundo falou: o Coutinho vai ser um grande técnico, mas ele faz 2 anos que ele é técnico. Quem sabe para a próxima Copa do Mundo ele esteja preparado. Era um grande estudioso, o ponto futuro, como é que era? Overlap, que era aquela passagem do lateral e o ponta. Se você pusesse eu naquela seleção, eu faria o que ele fez. Faria o que ele fez? Faria até melhor. Você deixaria o Jorge Mendonça se aquecendo 18 minutos? Exatamente, porque eu não ia fazer esse tipo de coisa. Porque tem essa também. Por isso que eu digo que eu essa faria também melhor. Foi uma coisa na Copa do Mundo, que o Jorge Mendonça ficou 18 minutos no aquecimento. O azar do Jorge Mendonça, a sorte do Jorge Mendonça de ter ido na seleção foi o Muricy se machucar. Porque o Brasil inteiro queria Muricy e Zico na seleção. E existia até uma conversinha assim no fundo. Ninguém falava quem é melhor. Mas tinha um pessoal em São Paulo que dizia que Muricy era melhor que Zico, que não era. Mas tinha um pessoal que dizia isso. Eram estilos completamente diferentes. Só que o Muricy teve aquela contusão, que ficou depois um ano parado. Perdeu o campeonato de 77. O campeonato de 77, acho que ele não fez nenhuma partida. Ele só chegou aí na reserva lá, porque o Minelli dizia que ele dava uma coisa na torcida, ele mexia com a torcida. Então só o fato da torcida saber que ele estava na reserva, mesmo que não ia jogar, porque eles não falavam que ele não ia, falavam, mas o Muricy foi pro banco. A torcida já dava aquele tchan na torcida. Então ele levava muito o Muricy por isso, mas sabia que ele não tinha condições de jogar. E o Muricy se machucou, foi o Jorge Mendonça.
Quando foi o Jorge Mendonça, eles falaram Zico. Que era do Palmeiras. Exatamente. Zico vai ser titular com o pé nas costas. Acho que ele não tinha vindo, né? Acho que ele estava no Guarani, não é? Não, porque em Já 70... estava no Palmeiras? 76 no título contra o 15 Piracicaba, aquele gol que o Palmeiras é campeão com uma rodada de antecedência contra o 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba que tinha o Nardella, que depois foi ser ídolo lá no Joinville. O Jorge Mendonça já estava naquele time de 76. Tudo bem. O Jorge Mendonça foi. Então o que aconteceu? Ele vai ser titular. Acabou. Zico agora não tem pra ninguém. Só que aconteceu nos 3 primeiros jogos lá, o Zico foi mal. Não, aliás, a Copa 78, eu não lembro se o primeiro jogo foi. Que a gente vai falando aqui. Depois a gente pode até olhar no Google. Ver o jogo. Acho que o Brasil estreou contra a Áustria. Estreou contra a Suécia, empatou a 1 que teve. Não, aquele gol que saiu o então, gol mas não foi. Acho que foi contra a Áustria. Não, foi contra a Suécia. Só pegar, entra aí. Depois eu vou pegar no Google aí. Porque bateu o escanteio. Isso, e o juiz acabou. O juiz apitou o fim de jogo com a bola no meio do caminho. E não acabou quando ele apitou. Hoje eles mostram a coisa, ainda tinha mais alguns segundos. Quer dizer, ele acabou, tanto que não apitou mais a Copa do Mundo, nunca mais apitou jogos internacionais, ele foi meio... Hã? 1978, é que eu tô... Põe no seu Google, empresta seu celular pra mim. Alguém tá mandando mensagem pra gente na nossa conversa hoje aqui? Só pra você que tá sintonizando agora, aparece rádio, você que está sintonizando aqui a nossa frequência aqui, hoje a gente teria o prefeito Cláudio Góes, mas o Cláudio teve uma mudança lá na agenda dele. Já mandei um caderninho, inclusive, mandar um caderninho, por exemplo, pro Cláudio Góes, só para ele marcar a minha presença lá. E então o Cláudio Góes virá na segunda-feira aqui no programa. Segunda, hein, Cláudio Góes? Você vem bater um papo aqui, treina no fim de semana, mas treina bem, hein? E foi a única partida que o Reinaldo jogou de centroavante. Não sei se vocês lembram, eles compraram um aparelho Apollo, lá na época se falava muito, para tentar consertar lá o joelho do Reinaldo. Do Reinaldo. Foi a única partida, e ele fez o gol de empate. Empresta o celular. Alguém tá mandando mensagem? Isso aí eu vou pegar. Quem tá mandando mensagem? Pode mandar. Pode ver aqui? Empresta aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O Paulo Francisco Talhassaki está assistindo, Oscar Vezola está assistindo, Alexandre Priscililo, precisamos combinar de você vir aqui no nosso programa, para você botar a banda para tocar para nós aqui. O Jair Ribeiro está assistindo, nosso presidente, Oscar Vezola, boa tarde, e o Ricardo Alegrete também está acompanhando. O Flório Guzon Júnior também está acompanhando o nosso programa, irmão do nosso Marquinhos Guzon, presidente do Grêmio, que esteve anteontem aqui no programa. Obrigado ao Guzon pela participação. Posso sair aqui para pegar aqui? Então a gente está falando da Copa de 78, que foi o Reinaldo era a grande esperança. O Reinaldo, ele faz o gol de empate. Eu tenho bastante certeza que foi contra a equipe da Suécia, porque o que aconteceu? A Áustria ganhou 2 jogos. Como é que sai aqui? O seu celular é uma loucura, pô. Celular de rico O meu é Android, pô. Você vem com essas coisas aí da Apple, eu não consigo. A Áustria do centroavante Crankwell, lembra dele? Crankwell. Eles eram semiprofissional na Áustria. E depois esse jogador foi para Inglaterra. Ele foi artilheiro da Copa, esse Crankwell aí. Não foi o Kempis? De 78? Acho que foi o Kempis. Parece que os dois com 6 gols, não é isso? Libera o celular que eu vejo aí. A gente já vê isso aí. Põe a senha aí, Sônia, eu te amo. Sônia, eu te amo, é bom, hein? Deixa eu pegar aqui a Copa do Mundo 78, vou pegar o Brasil enfrentou a Áustria na última partida do grupo, porque a Áustria vinha de 2 vitórias, estava sendo a surpresa, inclusive derrotou a Alemanha nas quartas de finais, que naquela época as quartas de finais eram disputadas por 3 equipes, lembra? Aí que foi o problema. Esse que foi o problema do Brasil. De ter jogado, não. E olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Aliás, não eram 3, eram 4, né? Porque aí que deu certo de você ter. Não, eram 3 que jogavam um contra o outro. Brasil, Peru. Ah, não, tá certo. Porque aí Brasil, Peru, jogou Polônia, à tarde. O Brasil jogou à tarde contra a Polônia, ganhou, só que depois a Argentina entrou em campo sabendo quantos gols precisava e goleou o Peru do goleiro. 2 coisas que eu escutei pela primeira vez naquele programa lá do Decilo, lá que tem à noite aos domingos, Band Documento. Eu vi o Washington, lembra aquele zagueiro? Que jogou no Corinthians, tudo. Ele era zagueiro da seleção brasileira. Washington? Não é Amaral. Amaral. Amaral, que era o zagueiro do Guarani. Isso, Amaral. A dupla era Oscar e Amaral. 78, Oscar e Amaral. Tanto que o Amaral salvou 2 ou 3 bolas em cima da risca do gol lá, que manteve o Leão com uma marca histórica sem tomar gols. Primeiro que o Amaral falou que foi uma surpresa pra mim, e que a gente sempre escuta alguma outra coisinha contra dos caras falando, né, sabe?
foi que, porque segundo aquela partida, ele colocou Chicão, né? E era Toninho Cerezo, o volante. Ah, mas para jogar contra a Argentina Exatamente, no então. Gigante de Ruito? Então O foi- maior jogo da história do Chicão. Então, foi o que o Amaral falou, porque eles não falam isso. Eles falam que um dos erros, porque se tivesse outro a gente ia jogar melhor e tal. Ah, E mas o Amaral Chicão falou o ali- seguinte, falou, nós tivemos 5 chances de gol e ele uma. E ele falou, e eu tive condições de falar isso pro Chicão enquanto ele era vivo. Foi o jogo mais fácil da defesa brasileira, porque ele espantou todo mundo e cortou todo mundo lá. A defesa nossa, eles tiveram um lance de perigo, ele falou, pode assistir o jogo. Falou, pode pegar o tape aí e assistir. Tivemos um jogo. Isso foi a primeira vez que eu escutei um jogador daquela... A segunda foi a seguinte. Ele falou que quando eles souberam que o jogo ia ser em horários diferentes, eles desceram todos os jogadores e Rivelino, representando os jogadores, foram reclamar de ser em horário diferente esse jogo. O Brasil a jogou à resposta- tarde e a Argentina à noite. E a resposta de Bedrado Dias foi: a FIFA marcou, tá marcado. Eles não foram nem questionar a FIFA disso aí. Simplesmente falaram isso, a FIFA marcou. E eles falaram: não, tem que ser no mesmo horário. Até no Brasil isso é no mesmo horário. pô. Depois eles começaram a fazer isso na Copa do Mundo, né? Depois acabou. Depois mudou. Então é o seguinte, só para lembrar aqui, o grupo 3 do Brasil, a Áustria ganhou da Espanha por 2-1, Foi o primeiro jogo. primeiro jogo. E aí o Brasil, Empatou com a Suécia. o Brasil empatou com a Suécia por 1-1. 1-1. Esse jogo foi gol do Reinaldo. A única partida dele. Ele não jogou mais. Jogou. Entrou Dinamite. Não é isso? Depois a Suécia perdeu para a Áustria por 1-0. O Brasil empatou com a Espanha por Que 0-0. o Amaral salvou um gol. E E depois, peraí, teve aquela bola na trave, que a bola entrou, bateu e entrou. e o Brasil ganhou da Áustria por 1-0, depois Isso. gol do Dinamite. Aí o Brasil passou a primeiro lugar na chave, passou a Áustria. Isso, até e então era a ainda, e ainda. Não, mas eu acho que a Áustria ficou em primeiro aqui, deixa eu ver. Ficou A Áustria, deixa eu ver, cadê aqui o Brasil? 2 vitórias e uma derrota. A O Brasil Áustria- com 2 vitórias e 2 empates. Não, o gols Brasil pró. passou. A Áustria, Brasil 4 pontos, a Áustria 4 pontos. Saldo de gols, 1 positivo para cada um, só que a Áustria marcou 3 gols, o Brasil marcou 2. Então ficou A Espanha e a Suécia foram eliminados Foi na primeira eliminado. fase. É. Aí nós vamos para a fase de mata-mata. Então vamos lá. Então deixa eu pegar aqui a segunda fase. Onde que é a seta para voltar aqui, ó? Tá aí no cantinho. Aí. Celular dos outros é igual carro, né? Você É, pega, a gente, embreagem é tudo diferente, né? horrível. O Tudo banco é passado, diferente, é. né? Depois acostuma. Deixa eu ver aqui a segunda fase. Primeira fase, vamos chegar aqui na segunda fase. Aí nós vamos pegar os mata-matas. Não foi mata-mata, foi não tinha esse grupo. oitava, era quartas e finais direta com 4 equipes, por causa eles tinham colocado 32 seleções. Aí fizeram o então- seguinte. Pô, mas cadê aqui a segunda fase? O cara conta história, grupo B. Ah, foi aqui, ó. O Brasil caiu no grupo que tinha Argentina, Brasil, Polônia e Peru. O Brasil ganhou por 3-0 do Peru. 2 gols do Dirceu, 1 do Zico. 3-1 da Polônia. Aí a Argentina ganhou da Polônia 2-0. A Polônia ganhou do Peru por 1-0. Brasil e Argentina empataram em 0-0, que foi esse jogo do Chicão aí. Isso. Depois, à tarde, o Brasil ganhou da Polônia por 3-1. 1 gol do Nelinho e 2 gols do Roberto Dinamite. E à noite, a Argentina meteu 6-0 no Peru e garantiu a classificação. Segundo, só 2 jogadores não estavam... Compradas, aquela não história. aceitaram o dinheiro. Isso dito por um jogador chamado Dias, que jogava, era zagueiro também, coincidentemente como Dias. Só que lá eles falam Dias, né? Eles mudam o acento. E numa Copa do Mundo, o pessoal deu uma... Ele estava por uma rádio, lá deram uns esquisinhos a mais para ele. E ele bateu Mas dizendo então, que eles até hoje, ganharam esse é um mesmo dos e- grandes mistérios. O Peru estava comprado? Olha, eles lá falam isso, porque o presidente foi visitar... A Argentina vendia trigo pro Peru. E era a E o única- presidente da Argentina era Rafael Videla. Rafael. Tem fotos dele saindo. Se você pesquisar isso aí na internet, inclusive você acha. Tem fotos dele saindo da concentração. Que ele diz ele que só foi fazer uma visita amigável. Por que ele não foi fazer a visita amigável no Brasil? Foi só no Peru. Né? Então, Ele fez, e segundo jornalistas argentinos, o preço do trigo pro Peru diminuiu. Ele vendia trigo pro Brasil por um preço, pro Peru mais barato. Então tem umas conversas a isso, e o Ardiles esses dias... Ardiles, Argentina. Isso, antes da última Copa do Mundo, acho que a TV, uma das TV pagas aí, se não me engano foi a Discovery, que fez Um documentário. vários dias passou documentário, ele fala, nós estamos marcados por isso,
Porque aquela visita do presidente é estranha. Ele não devia ter ido. Se foi uma simples visita, ele não devia. Isso dito pelo Ardilhes. Depois ele faz uma gozação com um brasileiro e tal, mas na hora séria, da entrevista séria, ele fala, não, nós ficamos marcados por isso. Nós somos marcados até hoje por isso. E era uma Copa ali na ditadura argentina que tinha uma pressão muito grande para a Argentina ganhar o título, né? Então a Argentina aí fechou com 5 pontos, o Brasil também com 5, só que no saldo de gols a Argentina acabou até sobrando, ficou 8-5, porque a Argentina precisava somente tivesse 3-0, isso parece. Não, se ela tivesse, vamos tirar 2 gols aqui, ainda ficaria com 6. Então a Argentina poderia ter vencido não por essa goleada, poderia ter vencido por 4. Isso mesmo, 4. E os primeiros lances foi uma bola na trave de um ponto esquerda chamado Navarro, que fez essa jogada sozinho, ele pega, dribla todo mundo, entra e chuta, e foi sacado antes de terminar o primeiro tempo. E dizem que ele era um dos que não aceitou. E o outro nem entrou em campo, eles falam o nome lá na época. Se pesquisar isso no jornal, eles foram recebidos com a torcida jogando moeda. Vocês querem dinheiro? Tá aqui então. E jogavam moeda no aeroporto para os jogadores do Peru. Vocês querem moeda? Nós vamos dar moeda. Nós vamos dar dinheiro para vocês. E depois o Brasil no terceiro lugar ganhou da Itália por 2-1. O Cálcio fez um gol da Itália, mas nós tivemos ali o Nelinho fazendo um gol antológico e o Dirceu também colocando bola na rede. O Brasil ficou em terceiro lugar. E o Brasil, você falava para mim outro dia, não foi buscar a medalha. Não recebeu a medalha. Aconteceu o seguinte, viu? Quando acabou o jogo, ele deu aquela famosa entrevista, o Brasil é campeão moral. Então, o povo lá ficou bravo. E quando a delegação brasileira desceu no hotel, porque não era entregue, só o troféu, a Copa era entregue em campo. Até a Copa do Mundo de 78, as medalhas eram entregues num jantar. O que aconteceu? Ia os 3 primeiros, e lá os jogadores recebiam, toda a delegação dos 3 primeiros colocados recebiam. E o que aconteceu? Eles foram lá e falaram, é melhor vocês não irem. E isso, os jogadores... O Amaral também falou isso aí. Tava todo mundo lá já trocado e falaram, é melhor vocês não irem. Vocês estão correndo o risco de acontecer alguma coisa aqui no trajeto. É melhor não ir, deixa pra lá e tal. Essas medalhas foram guardadas para depois serem distribuídas e até hoje... Não receberam? Os caras de 78 não receberam? Não, o artilheiro... no terceiro lugar, eles recebem aquela medalha que todos ganham quando de participação. Todo mundo ganha uma medalha de participação. A medalha de terceiro colocado eles não receberam. Essa Copa do Mundo de 78 foi uma Copa realmente... Uma Copa esquisita, estranha. Todas elas vinham com algum probleminha, né? Você pega de 66 também, ela deu probleminha. Os caras metiam o pé expulso lá, mas a de 62, o jogador a expulsão do Garrincha. O Garrincha não foi julgado. Não, foi julgado, mas é que depois do jogo. Não, mas tudo bem, foi julgado, não foi antes. Só que era o seguinte, a súmula. O Bandeirinha, que era tinha o nome de japonês, que apitou vários jogos aqui no Brasil, ele foi testemunhar. Não, acho que é o peruano. Uruguaio. Olha, daqui a pouco eu pego você toda hora. Pega aí, eu vou pegar. Então o que aconteceu? Esse Bandeirinha, ele tinha que ir depor da expulsão. Só que diz a lenda que ele teria recebido um agrafo, um presente, um agrado da CBF, da CBD, foi embora e agora que chegou testemunha de acusação. Não tem. Então aí o Garrincha acabou sendo liberado. Tem essa história. O Outem Aires de Abreu, falecido, contava muito essa história. 5-3 pro Brasil e Chile na disputa na semifinal. Foi 5-3, ele foi expulso. Ele não poderia jogar a final. E o artilheiro, eu tava com o artilheiro aqui, o artilheiro foi o Kempis mesmo, viu? Foi o Kempis, acho que esse é Crankwell, é uma coisa assim, ele foi o segundo. Ele vinha não marcando... foi nem o segundo, que é só. Não foi menos? Não, você não. Ele até a semifinal, até a classificação, era ele o artilheiro, porque todos os gols da Áustria tinha sido ele que tinha marcado. Depois, contra a Alemanha, ele fez 2 ou 3 gols. Então ele ficou com 5 ou 6 gols, por aí. Eu já estava com o artilheiro aqui. Dirigir carro dos outros não é fácil não, viu? A artilharia, tá aqui. A artilharia, Mário Kempis, 6 gols. O Rezenbrink, da Holanda, 5. Cubidias, Teófilo Cubidias, do Peru, com 5. E aí vem o Hans Krankel. Isso. Esse da Áustria, que fez 4 gols. 4 gols. Então ele tinha marcado 2 e depois marcou 2 contra a Alemanha.
que foi uma semifinal que eles ganharam de 5-3, se não me engano, uma coisa assim, ou 3-2. Parece que eles perdiam de 2-0, era 3-2. Foi um jogo também histórico lá. E sabe como é que é? Áustria e Alemanha, eles têm os... Tem os problemas. Futebolisticamente, eles têm um problema sério. Porque até hoje não tá Hitler resolvido. nasceu na Áustria e depois a Áustria foi incorporado pela Alemanha. A seleção de 1900, a última Copa do Mundo antes era 38, né? Na Itália, antes da guerra, Isso, 38. A seleção de 38 era composta por 9 jogadores da Áustria que jogavam para a Alemanha. E o principal jogador da Europa era um austríaco que se negou a ir. Depois ele ganhou dinheiro na França, ele acabou jogando na França. Ele se negou, falou, não vou e acabou. Não vou jogar para a Alemanha. Foi para a França por azar, a Alemanha invadiu a França. Ele teve também, parece que um fim trágico depois da invasão lá. Poxa, estamos hoje batendo bola aqui, nós vamos falar de um pouco mais de futebol hoje aqui. A nossa Praça da Matriz está meio devagar, a coisa lá na Praça da Matriz hoje, o pessoal está sossegado, o clima de festas... de férias, julho e tal. Daqui a pouco vamos colocar, Espoleta, uns eventos que a gente vai fazer uns convites aí, tá? Espoleta. Zé Fernando, tem mais alguém que mandou algum recadinho pra gente aí, que a gente só pra ver se alguém falou de futebol ou não? Você vai voltar. No programa. Até você tem problemas com esse celular. Não, eu tava vendo outra coisa da Copa de 70. O que você tá? Perdão, que eu tô sem o meu celular aqui, daqui a pouco o Espoleta vai liberar pra mim. Deixa eu colocar a garrafinha da Giromix aqui. Cadê? Aqui. Só ajeitar aqui. Donaldo Lopes também aqui tá mandando boa tarde. Aqui boa tarde, Donaldo Lopes Júnior. Aliás, ele falou que o pai dele, né, estaria completando 90 anos. 92, né? 90... 91, 92. 92, não. Você confunde minha cabeça. Acho que ele... 98. 98, que o Zé Balai tinha achado 89. 89, é isso. E hoje é o aniversário do Donaldo Lopes Júnior e o Daniel, porque eles são gêmeos. São gêmeos. Então, parabéns ao Daniel e ao Donaldo Lopes Júnior, que estão fazendo aniversário hoje, nesta quinta-feira. Tem mais algum recado? Parabéns. Ou posso mudar a pauta aqui? Pode mudar a pauta. Tá, então vamos fazer o seguinte, aproveitar que a gente tá falando de futebol hoje aqui, queria falar do Flamengo, cara. Flamengo contrata o técnico Jorge Jesus. E o que ele está tomando de cacetada já o Jorge Jesus? E ontem o Flamengo, diante do Emelec, tomou 2-0. Eu acho que não está tudo perdido, não. O Flamengo tem como reverter isso no Maracanã. O time é ruimzinho. O duro se ele tivesse tomado 2 no Maracanã. Aí sim. Mas eu acho que tem como reverter. Mas tem muita cobrança para cima do técnico português, o Jorge Jesus, que é o seguinte, o Flamengo trocou o comando técnico no momento decisivo, onde tinha a Copa do Brasil e Libertadores da América. Então isso começa a ser questionado. Ele perdeu nos pênaltis, quer dizer, não foi... Atlético Paranaense. Agora 2-0 diante do Emelec, aí complicou um pouco. Um pouco. Vai ser mais difícil, vamos dizer assim, mas dá para o Flamengo reverter. E o técnico estrangeiro, ele é complicado, ele tem que... Quando o São Paulo tentou trazer aquele Seninho, lembra aquele Seninho, aquele português? Que não foi, ele foi auxiliar do portuguesão lá famoso, lá, o Moutinho. Ele foi muito tempo. Mourinho. Quando o Mourinho saiu, quem ficou no Porto foi ele. E ele foi campeão da Liga Europa, foi campeão português, ganhou. Ele foi muito bem. Depois ele foi para a Rússia e também foi bem lá. Ele foi mal na Inglaterra. Na Inglaterra, ele ficou pouco no time do seu filho lá da Inglaterra. Lá. Chelsea. Tottenham Spurs. Ficou pouquinho no Tottenham lá, acho que uns 6 meses e saiu. Mas na Rússia ele foi bem, foi campeão russo, da Copa da Rússia, tudo, e estava parado. E o São Paulo tentou contratar antes do Osório. Ele falou, eu vou pro São Paulo, mas eu vou mudar pro Brasil, ficar 6 meses lá assistindo jogos, e o ano que vem eu pego. Eu tenho que conhecer todo mundo lá. O que não está acontecendo. O Osório caiu de paraquedas, o Paton, eu estou dizendo desses mais recentes. O Gareca no Palmeiras, que agora lá no Peru está fazendo o trabalho. O que foi para o Flamengo, que por sorte ficou um pouquinho e foi para o Equador, né? E classificou o Equador. E no Flamengo já queriam mandar ele embora. E agora está acontecendo, veio o Paton, que foi sucesso em todo lugar que foi no São Paulo, e apesar que ele foi bem, levou aquele time de São Paulo à semifinal e perdeu porque garfaram bem o São Paulo, né? Levou a semifinal do Paulista. Mas esse técnico, eu vi numa entrevista dele, ele falava, o futebol brasileiro é uma loucura, ele falou. Qualquer lugar do mundo, no máximo tem 2 favoritos. Ele falou isso, no máximo tem 2 favoritos. Se não começa o campeonato com a Alemanha, você já sabe que o Bayern vai ser campeão. Ou no mínimo vice. E o que acontece aqui no Brasil, ele falou assim, antes de começar tem 8. Quando chega da metade pro fim, ainda tem 5 disputando. É uma loucura isso aqui. É difícil, né?
E é um problema de se jogar muito quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Você fala lá, tem. Uma parte tem, aquelas equipes que estão disputando o campeonato europeu, os europeus, realmente tem quarto e domingo, mas eles têm elencos grandes. E todos eles têm. Não é como aqui, que o Palmeiras disse que tinha a hora que precisou. Agora nós estamos vendo que não é bem mas isso. teve um momento de pressão após a eliminação da Copa do Brasil, que o Filipão contra o Ceará teve que botar todo mundo lá. Então, ele botou o time titular e perdeu. E a derrota é com o time titular, não é nem com a reserva. Quer dizer, olha a dificuldade. Voltando, acho que até já comentei isso aqui. Quando estava o Osório, o Dario Pereira deu uma entrevista falando, é diferente. Ele falou, o Osório pega as equipes lá onde ele dirigiu até na Inglaterra, pega as equipes lá onde ele dirigiu, Colômbia, ele dirigiu o time nos Estados Unidos, ele dirigiu o time na Inglaterra, então ele põe o terceiro time lá na Colômbia e vai disputar, e ele sabe que ele ganha. Aqui, se você não vai com o time principal enfrentar o Figueirense, que é o último colocado, você perde. E o São Paulo foi e empatou. Foi com o time reserva lá e não perdeu por sorte. Aqueles dias que o goleiro pegou tudo, aquelas coisas. E é realmente isso. O futebol brasileiro tem isso. Ele é muito equilibrado. É equilibrado, mas o outro é melhor. Não, não é. Tem uma ou outra equipe que é melhor. Você pega o terceiro colocado, se vier disputar o Campeonato Brasileiro, cai. Certo? Você pega essas seleções aí, você acredita que a Venezuela joga um campeonato brasileiro e não cai para a segunda divisão? Mas será que caia? Você acha que a Bolívia consegue subir da segunda para a primeira? Disputando a segunda divisão? Eu não acredito. Eu acho que se a Bolívia vier disputar mas ela vai fazer jogos em La Paz também. E não sobe, mesmo que seja em La Paz, não adianta ganhar jogo só em casa também. Também não resolve isso. Pô, mas se ganhar todos em casa, pô. Você não cai, só isso. Campeão você não é, você só não cai. Porque você também não ganha todos em casa, né? E tem esse detalhe. Agora, você pega aí a Venezuela, olha, o Peru, que foi vice-campeão. Eu não sei, não, se ele disputar a primeira aqui, se ele fica entre os 5 primeiros. O Peru foi agressivo. Agora, esse time do Flamengo, aliás, o técnico é Jorge Jesus. E o auxiliar técnico dele é João de Deus. João de Deus. Eles estão pedindo pro Moser integrar a comissão, porque o Moser jogou muito tempo em Portugal. Jogou em Portugal. E, né, por bastante tempo. Parece que chegou a jogar com o Jesus ou foi treinado pelo Jesus. Será? O Moser parou tanto tempo. Acho que jogou com o Jesus, né? E eles estão pedindo para ele, porque ele é famoso em Portugal, viu? Ele é técnico top lá. É Mourinho e ele, né? Que são os top lá que eles acham. E ele dizia que tinha um sonho de vir dirigir equipes brasileiras. O Garega também dizia. Esse que está no Atlético, eu vi uma entrevista dele dizendo que quando do Atlético de Madrid, que esse argentino que está no técnico com muito sucesso lá, foi jogador do Atlético de Madrid, está com muito sucesso lá, e quando ele ganhou o campeonato espanhol, acho que faz 3 anos, né, que ele ganhou o campeonato espanhol, ele comentou que ele ainda tinha um sonho de vir dirigir a equipe no Brasil. Porque realmente é complicado aqui a história, não é? Não, mas coisinha veja bem, de mané, não. mas ele começou e ele já está tomando muita cacetada logo no começo. Então, deveriam dar uma chance para ele. Ele deveria ter vindo no começo do ano que vem, viu? E outra coisa, o Diego, que perdeu o pênalti a semana passada, é um jogador importante para o Flamengo, teve uma contusão gravíssima no tornozelo. Quebrou o tornozelo. Estava sendo operado hoje. É 6 meses parado, não adianta. Até cicatrizar e voltar e treinar e conseguir fazer todos os movimentos. Na melhor das hipóteses, é 6 meses parado. E já tem 35 anos, né? Exatamente. Tem esse detalhe também. Quer dizer, foi uma judiação. Eu acho que o Flamengo, por exemplo, no empate contra o Atlético Paranaense, foi um jogo igual. E o Atlético Paranaense, preconceituosamente, não é tido como um time grande. Mas ele é um time grande. O cara que já chegou a finais da Libertadores, já foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana. E se você pega aquele goleiro dele, você tá no São Paulo, tá no Corinthians, ele é goleiro da seleção. Santos. Se você pega o Santos e põe ele no Corinthians, São Paulo, Flamengo, é ele o goleiro da seleção, ele é muito bom. Tem o Bruno, um dos Bruno deles lá, é ótimo. É jogador para jogar em time grande aqui. Então, preconceituosamente, a gente acha que o Atlético é time pequeno, mas não é, não. E ontem é só para lembrar que ontem ele perdeu pro Boca. Podia ter empatado, né? No último lance chutaram o pênalti na trave ali, judiação. Quer dizer, foi... E ele tirou bem do goleiro, né? Só que acertou a trave. Pegou a trave. E agora ficou complicado, porque decidir com o Boca lá, né? E o Boca é complicado. O Boca é capaz de perder pro Paysandu em casa
ir para Belém com aquela umidade, com aquelas coisas que eles nunca viram na vida e ganhar do Paysandu em casa, na casa do Paysandu. Só mudando aqui de pato para ganso, eu só dar uma informação, porque a Folha de São Paulo está dando destaque aqui, ó. Uma quadrilha com carros clonados da Polícia Federal levou 750 quilos de ouro do aeroporto de Cumbica. Nossa Senhora. Caramba, Como é que eles sabiam que tinha 750 quilos de ouro lá? O bando entrou no aeroporto de Guarulhos na tarde dessa quinta-feira. Deixa eu ver a informação aqui do repórter Alfredo Henrique. Uma quadrilha se passando por agentes da Polícia Federal roubou aproximadamente 1 tonelada de ouro, 750 quilos do aeroporto internacional de Cumbica. Até a publicação dessa reportagem, ninguém tinha sido preso. Publicaram agora 5 e pouquinho. Segundo um policial civil que pediu anonimato, criminosos entraram no aeroporto com 2 viaturas clonadas da Polícia Federal. Enquanto um carro permaneceu na portaria para dar cobertura, o outro foi até o terminal de cargas, onde criminosos renderam o chefe de segurança do local. Esse grupo, segundo a polícia, era composto por 5 criminosos encapuzados, empunhando fuzil, pistolas, além de espingarda de calibre 12. Após pegar o ouro, os ladrões fugiram e levaram ao menos um funcionário como refém. Porra, as viaturas clonadas da Polícia Federal foram encontradas na rua Papiro do Egito. Nome simpático, Papiro do Egito, na Zona Leste, na capital paulista. Caramba! Papiro era a planta que fazia o papel. Então. Poxa, mas agora, seguramente... Pô, o supervisor ainda disse que os criminosos fugiram levando 750 quilos de ouro em uma caminhonete S10 branca e uma ambulância. Onde é que estava a carga, como é que eles chegaram no local, que isso aí foi tudo muito rápido. Ninguém ficou uma semana lá dentro. Isso aí, em menos de 10, 15 minutos, eles fizeram tudo. Quer dizer, então, eles realmente estão sabendo alguma coisa aí. Agora vamos ver a polícia investigativa aí o que vai fazer, porque... Pô, mas que caramba... Aquele roubo espetacular lá da Caixa... Do Banco do Brasil, no Nordeste? Até hoje pegaram miséria aí, de 150 milhões, pegaram 5 ou 6 milhões só até agora. Recuperaram. Tem até filme contando como é que foi feito o negócio. Pô, a carga está avaliada em 13 milhões de dólares, 113 milhões de reais, 750 quilos de ouro, cara. Pô, mas como é que os caras sabiam? Agora, onde é que vai ser desovado esse ouro também? Tem toda uma questão aí que a polícia pode correr atrás aí. Eles sabem melhor que a gente. Olha, a carga estava indo para Zurique, na Suíça, e Nova York, nos Estados Unidos. O Departamento de Investigações Criminais do DEIC deve assumir a ocorrência. Pô, que coisa. Então os caras sabiam que eles iam mandar esse ouro para os Estados Unidos e para a Suíça. Não tem a menor dúvida. Caramba. Quanto tempo levou isso aí? 10 minutos? Sem você saber, como é que você vai fazer isso? Então, claro que eles sabiam que... Tem todas as informações, veio de lá de dentro. Veio das empresas que mandaram para cá, tem gente informando. Tem lá no aeroporto, que é tudo cheio de câmera lá, meu. Como é que faz essas coisas? Caramba, 750, impressionante, hein? Poxa vida. Bom, deixa eu fazer o seguinte aqui, vou dar uns recados aqui, Zé Fernando. Põe aí, o que você vai colocar primeiro aí? Vamos lá, o que o nosso Espoleta Júnior vai colocar primeiro? Vamos falar de 3 eventos que a gente tem nesse final de semana aqui na nossa São Roque, que eu tô fazendo um convite para você. Pô, sempre dou umas dicas boas aqui para vocês, viu? Vamos lá, sigam minhas dicas aí e tal. Vamos lá, o que você tem primeiro, Espoleta Júnior, para colocar aí? Blue Caldos. Blues e Caldos. Eu tenho cimento com Blue. Eu tô muito na França, cortando o S. Blues e Caldos. E a Marinette Marcato, essa cantora que está ali do lado, amanhã no São Roque Clube, de sexta-feira, 26 de julho, sócio R$15, casal sócio R$25, não sócio individual R$30 e não sócio casal R$50. Você vai poder servir à vontade lá e ainda vai ter Blues e Caldos com a cantora Marinette Marcato. Amanhã, dia 26 de julho, lá no São Roque Clube. Vamos lá amanhã, Zé Fernando? Vamos lá. Sim, uma delícia o caldo e uma delícia ouvir blues. Faz muito tempo que eu não ouço ao vivo. É uma delícia. Opa. Muito gostoso. Tinha há um tempo aí... meio solteiro, aquelas coisas. Na época, a gente ouvia São Paulo Blues, era uma delícia. Você era meio solteiro faz 35 anos, pô. 35 anos, exatamente. Vai fazer 37 agora em dezembro.
É isso aí. Então você falou que você vai curtir um blues agora. Isso, mas era muito gostoso, mesmo sendo solteiro. Então no São Roque Clube está feito o convite para você. É nesta sexta-feira. O que mais tem, Espoleta? Tem outro evento aí, Espoleta? O que o pessoal tá mandando de evento pra gente? Jantar dançante, neste sábado a partir das 8h30 da noite no Clube Atlético Sorocabana de Mairinque, na rua Elias Soares, número 20. Elias Sodré Soares, número 24. 1 quilo de alimento. 1 litro de leite para doação para o asilo. Isso é obrigatório, tem que levar lá 1 quilo. Convites limitados, R$100. E atenção, hoje eu estava falando com o Túlio Camargo, que é vereador aqui em Mairim, que é advogado, e com a sua esposa, a Juliana. Aliás, a Juliana é uma especialista em previdência e ela virá aqui no programa, talvez semana que vem e tal, para falar de previdência. Mas volta lá, que eu quero só fazer o convite aí, ó, reforçar para o jantar dançante, R$100 por pessoa. Convites limitados e o Elegance Buffet que está preparando tudo. Você tem o cardápio aí, Espoletinha? Põe aí. O que tem? Petit four, mini coxinha, mini bolinho de queijo. Olha aí, deram uma croquete de carne, mini pizza para entrar, hein? Acompanhamentos quentes, escondidinho de carne seca, estrogonofe de palmito. Olha lá, ensaladas, sei lá, rúcula, alface, tomate, cebola, cenoura, beterraba. O que vai ter no jantar lá? Prato principal, risoto de abobrinha com parmesão, filé de frango grelhado ao molho de erva fina, parmegiana de mignon, acompanha arroz branco. Deixa eu ver a sobremesa. Brownie com sorvete. Brownie com sorvete, tá bom? E bebida já tá incluso, viu? Nos R$100 está bebida, água mineral, copo, garrafinha, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Guaraná, Fanta e soda limonada e cerveja Brahma Skol por 100 conto. Tem cara que bebe... Só de cerveja já pagou o jantar. Porra, tem cara que vai numa dessa... Aliás, a Juliana tá falando o seguinte, quem quiser reservar lá, obrigado pelo convite, eu não vou poder ir nesse sábado à noite, eu tenho um outro compromisso agendado já, mas obrigado pelo convite, e quem quiser, ficou interessado, é só entrar em contato lá com a Juliana, 4718-1654, 4718-1654. Aliás, deixa eu falar o seguinte, a Juliana falou o seguinte, ó, quem quiser, cadê minha página aqui? Quem quiser, a Juliana falou que a gente podia sortear aqui um convite individual. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. A primeira pessoa que escrever assim, põe o nome do evento lá para mim ver de novo, Espoleta. Põe lá o nome do evento de novo lá. Primeira pessoa que escrever, eu quero participar do jantar dançante da OAB Mairinque, vai ganhar. Ó, vale R$100, mas eu vou falar o seguinte, é você que vai mesmo, hein? Entendeu? Você que vai mesmo é individual, jantar, vale para uma pessoa. Individual para uma pessoa. Então, quem escrever essa frase agora, eu quero ir no jantar, como é que é? Põe de novo aí, Espoleta, o nome. Jantar dançante. Eu quero ir no jantar dançante da OAB Mairinque, mas tem que escrever OAB Mairinque. Vai ganhar um convite aí que vale R$100, hein? Vai ganhar um convite aí. Então, primeira pessoa que mandar aqui. Deixa eu abrir minha página aqui. Primeira pessoa, mas tem que ir, hein? Tem que ir. Tem que ir. Então, a primeira pessoa que mandar aí... Fica aí e não ir. Tá bom? Então, quem mandar aqui vai valer aqui, ó. O Charles do Curtas que Transformam, sempre acompanhando aqui. Obrigado, Charles Douglas, que tá com o seu canal também, tá bom? Tem mais um evento aí, tem um evento na Capela da Grama. Pô, todos com o apoio do vanderluiz.com.br, hein? Festa das Entidades de São Roque, com comidas típicas e artesanatos confeccionados pelos assistidos. 27 e 28 de julho. Então, sábado e domingo. Sábado 27, domingo dia 28, a Sociedade Protetora dos Animais estará lá com doces maravilhosos. Já mandaram para mim a relação dos docinhos. Tem bombocado, ó, vai legal. Vai lá, a Sociedade Protetora dos Animais estará participando deste evento na Capela da Grama, no quilômetro 6,5 ali no roteiro do vinho, tá bom? Outras duas entidades estarão participando, o carro-chefe lá, o da Sociedade Protetora dos Animais, que está nesse evento também, na Festa das Entidades de São Roque, com comidas típicas e artesanatos confeccionados pelos artistas. Colabore com a Sociedade Protetora dos Animais, tá bom? Tem 3 opções aí muito boas pro fim de semana, hein, Zé Fernando? 3 opções ótimas. Às vezes a gente fica. Pena que seja tudo, né? Legal se fosse 3 finais de semana pra gente ir em todas, né? Mas dá pra vocês. Sexta-feira à noite você vai lá no São Roque Clube, 8 da noite, tranquilo? Tranquilo. Aí no sábado você vai e participa desse evento lá na Capela da Grama.
Na hora do jantar, corre no jantar. E na hora do jantar, vai lá na sede do CASB para participar desse jantar dançante aí, que vai ser bem legal. Bem legal. E o pessoal vai poder bater um papo aí, legal? Então tá feito o convite aí. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá de programa. Só lembrando que hoje a gente teria aqui a participação do prefeito de São Roque, Cláudio Góes. Mas o Cláudio lá teve um probleminha de última hora lá na sua agenda, lá, agenda apertada e tal. Amanhã também tá com a agenda apertada e tal. Amanhã eu nem sei se o Cláudio vai conseguir almoçar pela agenda que ele tá aí. Tá apertada a agenda aí. Mas prefeito... É assim mesmo, não tem como. Não precisa almoçar, o prefeito não, precisa. Tá bom, não. Pô, o cara quer ser prefeito. Lá Ou então, fala, para aí, turma. Levo o prato lá e come. Não, o prefeito para pro almoço, pô, não pode parar. O cara vai lá no palanque e fala, não, vou trabalhar 24 horas por dia. Então, isso, 24 pode nem dormir. Não pode nem dormir. E tá suspenso o almoço do prefeito também aí. Então, mas na segunda-feira o Cláudio Góes virá para participar aqui com a gente de mais uma edição do nosso Linha Aberta. E a semana que vem nós teremos também a presença aqui da Juliana Camargo, que é a esposa do vereador Túlio Camargo. Ela estará participando com a gente aqui para falar sobre previdência, porque tem muita gente em dúvida. Porque, mas já mudou, o presidente mandou o projeto lá pro Congresso, que não foi aprovado pelos deputados, ainda vai depender de votação no Senado, e tem muita gente que já acha, né, Zé Fernando? Então já está valendo, mandou o projeto, já não tem que passar assim, tem que por aprovação. Todas as fases, depois tem um período aí para ela entrar em vigor, não é no dia assim, parece que vai ter um pedágio, tem um pessoal que já está trabalhando, tem um pessoal que já aposentou, tudo... Ainda não está definido como vai ser. Eu acredito que vai ser ruim. Mas ainda não é. Você acha que vai ser ruim a Previdência, a mudança? Se é uma coisa para o governo ganhar dinheiro, não pode ser bom. Já começa por aí. Já começa por aí. O governo vai economizar 1 trilhão, economizar com o dinheiro nosso. Ele não vai economizar com o dinheiro que vai, subfaturamento, não vai. Não, isso não. É problema com o Petrobras. Foi o outro governo. Não, são vários, viu? O outro também. Não estou falando só disso, estou falando dos anteriores também. Então, vai economizar 1 trilhão com o nosso dinheiro. Prendeu alguém que está roubando a Previdência, o pessoal rouba e vai viver na Costa Rica, fica 3 dias na cadeia e sai dizendo que pagou a dívida, que agora se você fala deles, manda processar. Quer dizer, não conversa. E tem muita gente aí sem saber o que vai acontecer com a Previdência. Eu também estou aguardando a aprovação aí no Congresso, né? Acredito que vai passar no Congresso, mas tem muitas dúvidas. Tem muita gente perguntando, como é que vai ficar a minha pensão? Eu sou viúva e o meu marido também tem a pensão do meu marido, vou continuar recebendo a pensão do meu marido? Quem já está, não é isso? Bom, ela vai esclarecer. Vai esclarecer, porque é um assunto muito polêmico, isso de Previdência. Tem muita gente que está fazendo a conta aí, vai ter que pagar, está faltando 2 anos para se aposentar, então vou ter que trabalhar 50%, vou ter que trabalhar mais 1 ano. Pô, mas o meu tá faltando 10 para aposentar, eu vou ter que trabalhar mais 5 anos além dos 10. Como é que vai encaixar tudo isso? Se essa mudança na Previdência também vai pegar os governos estaduais, os já governos está tendo uma municipais. grande força aí para que venha para o governo, para que se tenha uma mas eu acho que os previdência governadores não estão querendo muito isso, mas não. veja bem, por que você quer tirar uma carteira de aposentadoria do Estado e passar para o INPS? Porque vai melhorar? Então, porque, por exemplo, São Roque não vai, porque vai piorar. Tem o seu fundo de seguridade aqui. Sim, então, e isso tudo está sujeito a acabar. E você aposenta, como o caso, por exemplo, o meu caso, eu aposentei com o meu salário normal, não tive perda nenhuma. Eu teria que diminuir meu salário para ganhar o teto da Previdência, que dizem que a maioria não consegue alcançar também. Mas eu teria que diminuir, e assim é todo mundo. Quer dizer, então, não é coisa boa. É tudo conversa, gente. Você acha que não vem coisa boa? Não, só vem coisa ruim. Se você aposentava e tinha sua pensão, como é o meu caso, integral, se você passar agora que acabe a aposentadoria dos estados, do município, você vai ter essa do INPS, que é menor. E você não consegue atingir esse teto. Tem um fator lá que não dá. Eles dizem que é 5 e não sei quanto, você só pega menos que isso aí. Então, e tem outro detalhe também dessas mudanças na Previdência. Por exemplo, o João Dória já deu uma entrevista coletiva. Toda sexta-feira ele dá uma entrevista por volta do 12h, 13h, e ele falou o seguinte, né? Ele estava tratando de outros assuntos, tal. Ele costuma não abrir para outros assuntos, mas ele acabou falando naquele momento, determinado dia aí, que ele teria voto na Assembleia. Olha, o PSDB de São Paulo, o governo do estado de São Paulo,
tem votos na Assembleia para aprovar uma Previdência, uma reforma da Previdência. O que o governador mandar lá para a reforma tem condições de aprovar. Só que tem muito governador que não quer ter esse desgaste o ano que vem, porque muito deputado, porque o ano que vem é ano de eleições municipais. Então, o deputado que vai votar lá na Previdência de São Paulo, na Previdência de Minas, na Previdência de Pernambuco, ele vai falar o seguinte: caramba, eu estou votando aqui, estou tirando algum benefício, vou tomar cacetada na eleição. Então tem muito deputado, tem muito governador, né, querendo que essa solução fique para Brasília, para o Congresso. Exatamente. Que não venha para os deputados, porque eles temem um desgaste no ano de eleição municipal. Exatamente. Então, esse é um assunto que está pegando. Então, apesar do Dória ter falado, olha, o PSDB de São Paulo, o governo do estado de São Paulo tem condições de aprovar o que mandar lá de uma reforma. O que mandar, assim, no sentido geral. O que mandar tem voto. Mas a conquista, e o desgaste político? A conquista da Previdência na Constituição de 1988, ela prevê várias formas de se arrecadar, e não só essa das empresas e do trabalhador. O dinheiro pode ser pego de vários lugares. Só que eles preferem pegar esse dinheiro que está reservado para a gente. É só pegar a Constituição aí e ler. Esse dinheiro que está reservado para a gente e aplicar em outras coisas, inclusive propina. É simples, é fácil de ver isso aí. E não precisa ser muito inteligente, não. Então você vê que a Previdência está na situação que está, porque eles quiseram deixar ela assim. E citar como exemplo o Chile, se você prestar atenção, o governo chileno está dando dinheiro para ajudar aqueles menos necessitados, porque não está sendo suficiente, não. Imagine a pessoa aposentar com R$450, que é metade do salário mínimo. Não chega a R$500. Quer dizer que a pessoa vai se sustentar com isso pensar... O Zé Fernando, tem essa questão da Previdência que é muito importante, por isso que a gente vai trazer a doutora Juliana aqui, esposa do nosso Túlio Camargo, para falar, porque tem muita coisa pegando aí. Zé, dá uma confirmada para mim nas mensagens, mas para mim, a primeira mensagem dizendo: eu quero participar do jantar dançante da OAB de Mairinque, é do nosso Paulo Roberto Espoleta. A primeira que eu tenho aqui. Aí a Carla Mota vem em segundo. Então, na minha aqui está o Espoleta. É isso aí. É o Espoleta também? É isso aí, Espoleta. Então, o Espoleta chegou primeiro. Espoleta, entre em contato comigo que nós vamos passar o contato lá da Juliana. Você vai ter. É só para você, Espoleta. Não vai dar para levar o Espoletinha, não. É individual. O Espoletinha fica lá fora. Mas vai tá liberado lá para um convite que vale R$100. Fala, poxa, mas R$100? Um evento... Pô, mas você tá com a bebida liberada, tem cara. Bebida, não, o cardápio lá, pô. Pô, o cara... Imagina o cara com cerveja liberada. É isso aí. Pô, e tem uma boa causa também. Lá, e depois, não esquece de levar 1 litro de leite, viu? Põe de novo o cartaz lá. Põe lá. Aí as crianças estão brincando na praça. Crianças que brincam. Jantar dançante, 27 de julho, a partir das 20h30 no CASME. Traga 1 litro de leite para doação ao asilo obrigatório. Informações tem o telefone 4718-4903. Convites limitados, R$100. Música... eu mandei o vídeo pro você do Vandê. Tá aí, o Vandê que vai cantar lá. Pô, vamos fazer a propaganda aqui bonita aqui, ó. Manda aí, cadê o Vandê? O Vandê tem um recado aí daqui a pouquinho. Aí depois você pode colocar os apoiadores também. Vão dar uma força pro pessoal que tá apoiando. Aliás, o Elegance Buffet. É aqui de Mairinque, sabia? Elegance Buffet. Parabéns, Elegance Buffet, pelo cardápio. Se precisar de provador de cardápio de buffet, eu e o Zé Fernandes estamos escalados aí. O Vandê vai fazer um convite? Ô Vandê, faz um convite aí pro povo de Mairinque e o povo de toda a região. Olá, eu sou o cantor Vandê. Estou passando aqui para convidar você para dia 27 de julho. A OAB de Mairinque e Alumínio convida todos vocês para esse jantar dançante que acontecerá no Clube Atlético Sorocabana de Mairinque. Vou deixar todas as informações aqui para você entrar em contato, fazer a sua reserva. Corre, porque são convites limitados e eu sei que será uma grande festa. A responsabilidade musical é por minha conta. Eu prometo não decepcionar. Um grande abraço, conto com a sua presença. Valeu! Ô Vandê, obrigado. E aí estão os apoiadores.
tem que colocar uma outra imagem, né, para segurar os apoios. Quem que está apoiando lá? Deixa eu ver. Eu acho muito legal as empresas que participam, né, de um evento. Sicredi, né? O que é aquele lá da italiano ali? É o Langoletto? Aquele, Coloreda, Abner Segura, do nosso Abner Seguro, Langoletto, restaurante Langoletto, meu amigo Maurício Mironti. O vinho vai ser Donatella, lá da Vinícola Góis, hein? O nosso Luciano Lopreto já mandou lá o vinho Donatella. Serim, que é Cooperativa Energética Rural Itu Mairink. Parabéns a Serim. Conheci o Reinaldo, o presidente da Serim, está completando 50 anos. Vamos trazer o pessoal da Serim aqui, rapaz. Atende 7 municípios, viu? Mairink, Zona Rural de Mairink, Zona Rural de Itu, Zona Rural de São Roque, Cabriúva, Araçariguama, são 7 municípios ao todo. TJP, Fuxico Modas, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tá lá, cara. Amadeus, Viagens e Turismo, Folha de Mairi, que está apoiando também, Box, Coopercred CBA. Olha lá, Zé Fernandes, trabalhava na CBA, se podia passar na Coopercred CBA. O que é ali? Gisele Valdez. E me ajuda os de baixo, esse politinha. Iliana, locação de... O que é? De mesas e cadeiras? A Eliana vai mandar as mesas e cadeiras lá. A Qualizer, do meu amigo Vanderlei da Qualizer. E também Caramba, não enxergo mais nada, hein? Mais Totem. É isso aí. Parabéns às empresas que estão apoiando, patrocinando aí esse evento que estará acontecendo aqui em Mairink, né? Zé Fernando gosta de um jantar dançante, né? Tá desligado, hein? É gostoso, sempre é bom, né? Se diverte, descontrai, rever os amigos, é muito bom. Legal, dá feito aí. Às vezes ficar em casa assistindo televisão com meinha, né? Com a meinha, chinelinho, pijama, meinha. Que delícia, você troca, sai, eu gosto. A noite é feito pra isso, não é pra assistir você que a última novela que você assistiu foi Beto Rockefeller, na TV Tupi? Foi, exatamente. Então você não é de ficar com chinelinho não, e meinha. Final de semana não, durante a semana não tem jeito, né? Mas final de semana eu procuro alguma coisa pra sair. Então tá bom, então vamos encontrar amanhã lá no São Roque Clube, na sexta-feira à noite, depois vamos comer doce lá na Capela da Grama e depois tem um jantar dançante na Mairink, só que eu já tenho um aniversário nesse fim de semana, a agenda tá cheia, hein? Que beleza, hein? Mas o pessoal vai. Vai, lógico que vai, agradeço aí. O Mário José Nogueira, o Mário Peta, que é da Prefeitura de Mairink, filho da nossa querida Antônia Peta, tá dizendo o seguinte: ontem tive o prazer de conhecer o presidente da Giromix, o nosso Jair Ribeiro, esteve lá na Prefeitura de Mairink, ele falou aqui, gente boa. Bom, você tá achando que a gente boa, tá conheceu o cara ontem, alguns minutos, né? Vamos dar um crédito, então, pro Mário Peta, dizendo aí que o nosso presidente Jair Ribeiro, sim, realmente é gente boa. Colocando no superlativo, gente boníssima. É isso aí. Então vamos fechar o programa. Hoje foi esse bate-papo. Lembrando que hoje a gente tinha reservado aqui na nossa agenda para o espaço para o prefeito de São Roque, Cláudio Góes, mas o Cláudio teve outros compromissos lá na agenda e tal. Então na próxima segunda-feira, o Cláudio está falando que vem aqui para participar com a gente do programa para falar da situação de São Roque e tal, porque o Júlio Mariano veio aqui e falou que o Cláudio Góes tem 17 emendas aí, 17 projetos, 17 obras, 17 obras que vai arrebentar a boca do burro. E para esse ano. Então, você que veio trazendo. Aí o Júlio Mariano falou, eu entendi que era até o fim do mandato. Mas eu conversei com o Cláudio Góes no jantar dos vinhateiros e ex-vinhateiros de São Roque no último domingo, e o Cláudio falou assim: realmente temos 17 obras aí, mas é tudo para esse ano. Não tem nada para o ano que vem, não. Então vamos ver, o Cláudio Góes. Quais são essas obras aí que você tem? Será que dá tempo? Não, e é importante que ele divulgue, né? O Zé Balaio acha que está muito apertado. Não, mas de repente está tudo aprovado, são coisas assim mais Mas será que são obras grandes? Porque não vai cortar árvores da Rui Barbosa que estão prejudicando o calçamento. Isso não é uma obra, né? Mas também não está construindo nenhuma ponte, a marginal já está em ordem. Quer dizer, acho que também não tem nada assim nesse sentido. São obras talvez menores e que seja importante para a população, que toda obra é, né? Quais serão as 17 obras que o Cláudio Góes está prometendo até o final desse ano? Mas olha bem, Cláudio. Vamos saber segunda, hein? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses.
5 meses só. Não, mas se aprontar alguma em janeiro, tá bom. Vai. Não, você já tá dando um Claro, prazinho pra janeiro? É lógico. Se você aprontar até fevereiro 17 horas... Peraí, Não, você tá não. muito maleável. Você deu, Não, o Cláudio imagine. falou que vai ser esse ano. Tomara. Você já tá dando Tomara. janeiro, já tá E dando fevereiro. 60 dias, aí prédio é 90, e é um prédio só, é 90 dias por lei. Você tem que dar um prazo, se o cara fala... Exato, por lei. Você fala, eu vou entregar o prédio dia 10 de maio. Ele tem 90 dias depois de por quê? Porque tem problema de chuva, de greve. Então já o contrato prevê Então 90 se dias. já tá dando... Então para 17 obras até que é pouco 60 dias. Você tá dando assim, até o carnaval, depois você não vai falar, vamos mudar depois do carnaval, Não, depois da aprontando no quaresma. carnaval, até o carnaval, eu acho que está dentro do prazo e tomara que as 17 obras seja utilíssima e que a população desfrute o máximo possível. Quais são as 17 obras do Cláudio Góes? Vamos saber, ele vai falar segunda-feira aqui no programa. Hoje nós não tivemos a presença aqui do nosso Zé Balaio, fizemos um bate-balo, bate o quê? Bate-papo. Bate-papo, né? Não Bate-bala. bala. Ainda não sei se é de calibre, é de bala de doce. Precisa ver qual Olha lá, e tem um menino andando de bicicleta lá. Olha lá, incrível, Agora, todos os dias. Hein? na área de lazer do Bandeirantes também colocaram uma placa lá que é proibido andar de bicicleta. Agora o que todo mais mundo tem lá é usa. bicicleta. É, o que mais tem. Olha lá, e o Ele cara deu tá a andando volta com a na bicicleta bicicletinha. inteira. Fez questão de dar a volta da praça inteirinha. E é isso aí, as crianças brincando, correndo na praça, isso é muito legal. Obrigado, Zé Fernando. Amanhã a gente volta com mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, Espoleta Júnior. E obrigado também ao nosso presidente Jair Ribeiro. Obrigado, Jair. Amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, tchau, tchau.